marido gostou de fazer o cenário lá pro vídeo dos tempos antigos, pois chegou pra mim ontem e falou bem assim, qual que vai ser nosso próximo projeto de cenário, porque eu gostei de fazer. Falei, pois não tem problema, eu vou exercer o meu papel de esposa e vou dar o quê? Trabalho pra ele. Aí, é trabalho pra ele, mas eu também tô tendo trabalho e ó, é um spoiler do que vai vir por aí. Vem aí uma coisa muito forte. Esses dias eu vi um ranking dos alimentos com maior carboidrato que tem. Dentro dessa lista tinha pão francês, arroz, macarrão, tapioca e batata. Qual desses alimentos você acha que ficou em primeiro lugar com o maior carboidrato que tem? Tempo na tela. A tapioca. Eu fiquei chocada. Gente, eu achei que o macarrão ia ganhar ou o pão francês. Mas não, a tapioca. Você sabia disso? Quando você engorda, você tem os tecidos adiposos que eles vão ali se multiplicando. É como se fossem umas bolinhas de gordura. A cada quilo que você ganha, essas bolinhas elas vão se multiplicando. Quando você resolve emagrecer, essas bolinhas elas não evaporam, elas só murcham. Porque elas só estão esperando um momento para encher de novo. Porque teu corpo, ele sabe voltar pro maior peso que você já teve. Então, elas só dão aquela murchada. E sem falar que a cada quilo perdido, a tua fome aumenta em 100 calorias. Ou seja, se você perdeu 5 quilos, a tua fome aumentou em 500 calorias. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Mas fica tranquilo que agora vem a notícia boa que parece mais desesperadora. Se você tentar persistir no peso que você chegou, o teu corpo, uma hora ele vai entender que aquele teu peso é o ideal e ele vai começar a trabalhar a favor. Aí sabe quanto tempo que demora mais ou menos? De 2 a 6 anos. E esse foi o café amargo com água sanitária de hoje. O áudio mais tosco que eu vi viralizar nos últimos tempos é tipo assim, é um vídeo de bolo de chocolate. Aí o áudio é Nothing fixing to do holiday. Quê? Por que surgiu isso? Não que as outras tivessem assim, alguma coisa a ver, né? Os áudios que viraliza, né? Mas o que tem a ver? Marina, mas é pra engajar. Uai, no ASMR também tem um monte de gente fazendo som de boca, eu faço? Marina, é por isso que você tá parada no mesmo lugar. Por que a brincadeira ficou séria? Vamos parar com isso. Que parada no mesmo lugar, Marina? Pesou o clima, por quê? Essa noite fizemos 80 mil no YouTube. Uhul! Henk! Ai, que saudade de você. O que você quer, meu querido? Atenção. O que foi? O que foi? Voltou. Você voltou, a gente tem que parar tudo e dar atenção pro cachorrinho. Agora pra cá. Quanto? Ei! Vamos por aí. Menina? O quê? Eu vou pegar esse menino que não deixa eu vou sair aí. Você não vai deixar. Inclusive, estou tentando fazer um penteado que remeta a essa época ali do século XVIII, porque semana que vem irei gravar um vídeo com esse tema e eu queria tentar fazer uma coisa diferente no cabelo. Agora, voltando à roupa, vamos lá, presta atenção comigo. Tem que pensar
que a pessoa, quanto mais rica, né, mais posses tinha, o que mostrava que ela tinha dinheiro? Eram as roupas cheias de adereço, de brilho, de coisa arada e volume. Era assim que mostrava que a pessoa tinha dinheiro. Naquela época, a pessoa, quando era mais simplesinha, uma fazendeira ali, a plebeia, era uma roupinha simples, era uma sainha, uma blusinha assim, sem muita coisa. Eu fui por este caminho, entendeu? Fui uma coisa mais humilde, mais simples, que eu usaria no meu dia a dia, né? Agora esperar chegar, porque descobri que é bem caro essas roupas. Dica para quem tá em cut, que quer passar mais tempo aproveitando a comida ali, mastigando. Você vai cortar a sua frutinha, entendeu? Você vai pegar um scoop de whey do sabor que você gosta e vai dar uma polvilhada assim em cima, tá? Um pouquinho assim, ó. Vai dar uma polvilhada. Não vai colocar água nem nada, você vai deixar assim. E vai comer a fruta. O que acontece? Sabe quando você comia leite em pó, grudava no céu da boca e você ficava fazendo aquele exercício com o maxilar pra tirar? O whey é 10 vezes pior. Então você vai pegar uma colherada com a fruta e o whey, ele vai ficar ali. Você vai ficar assim, ó, tentando mastigar. E isso aqui que você mataria em 5 segundos, você demora um pouco mais, porque vai ter esse travoso do whey. Ai, Marina, onde você tá? No cativeiro? Por causa dessa chuvarada aí, você teve que morar debaixo da ponte? Você é engraçadona, né? Você é bem engraçadona. Gente, aqui é o porão da minha casa. Não sei nem como eu tive coragem, a minha intimidade com vocês. Aqui eu, moro na parte de cima e tem esse porão, que é um quarto bem grande, na verdade, que ele é bem úmido. E onde ficam os cachorros aqui, na verdade, quando chove. E as ferramentas do meu marido. Foi aqui, inclusive, que a gente fez o cenário do último vídeo. Eu falei, quer saber? Por que não começaram a utilizar essas paredes também para fazer outro cenário de vídeos? Aqui eu tô preparando a parede para um outro tipo de cenário que eu vou fazer. E aqui, como eu não ia mais usar essas placas que estavam no quarto, eu resolvi colocar aqui. E de resto, gente, o que vocês acham de fazer assim, ó? Um cenário meio de guerra. Falar em ter uma academia em casa foi uma das melhores decisões da minha vida. Uma chuva, um frio que tá hoje. Meu marido não pôde treinar comigo. Vim aqui, gente, no silêncio, no meu conforto. Fiz o meu treininho ali, 20 minutinhos, tô indo pra casa. Olha quanto tempo que eu vou demorar pra chegar na minha casa. Ó, vem comigo. Ó. Estamos chegando. Cheguei. E tem gente que ainda vê dificuldade nisso, de treinar em casa. Ai, Marina, mas pra você é fácil, você tem um negócio todo equipado dentro de casa e dá. Gente, eu passei mais de 10 anos da minha vida treinando em casa só com o peso do corpo, nem elástico eu tinha. Hoje em dia que a gente teve condições, graças a Deus, de colocar, mas não tem desculpa. Então eu resolvi fazer a minha versão, só que em vez de usar a Ruffles, eu usei batata palha. Agora eu vou experimentar pra vocês pra ver se isso aqui ficou bom. Ó, como é que ficou? Não tinha como dar errado. Mas não saiu meio amargo. Aí tem o salgadinho da batata palha. Ai, gente, é muito bom. Se você não for cristão, você não vai gostar desse livro, porque você não vai conseguir entender a real motivação por trás da atitude do personagem principal. Você vai achar só que ele é um idiota que tá fazendo tudo pela mulher lá. É basicamente assim, o
um rapaz, ele ora pra Deus pedindo por uma esposa. E Deus escuta a oração dele e fala que ele vai se casar com uma prostituta. Mas com uma prostituta? Pois é. Aí a trama toda é justamente isso. Ele tentar convencê-la, né? Desse amor. Mas... E daí também envolve toda a trajetória dela, que foi muito sofrida. Ela nunca aprendeu sobre, tipo, o verdadeiro amor. Ela nunca teve um amor de pai, um amor de mãe. Ela foi abusada quando era criança. E o papel, né, a trama, é basicamente ele tentando convencê-la. Mas é muito bonito a história, assim, sabe? Muito bonito. Shhh, tá todo mundo dormindo e eu não posso acordar. Gente, uma vez eu falei que eu tenho uma tia que ela gosta de comprar umas coisas boas. E às vezes quando ela não usa, ela pega e me dá, né? Pois bem, olha só, ela tinha esse negócio aqui, ó, que era uma base da Dior, uma amostra. E esse batom da Kylie. Eu tô me maquiando pra gravar, né? Gente, tem umas coisas que você experimenta que se acabasse fica... Como é que eu vou conseguir isso de novo? Fica muito caro. Gente, essa base Forever da Dior Skin Glow, ela é muito boa. Dá pra ver que ela tem um brilho, ela é super leve. Nossa, é maravilhosa, gente. Ela é pequenininha assim, já tá no finalzinho, né? Não sei o que vai ser da minha vida. Esse batom aqui da Kylie Jenner, que é esse aqui, que coisa mais linda. Vou ter coragem de comprar? Não. Vou ter que ficar triste mesmo. Olha onde eu vim gravar. Gente, hoje eu gravei um roleplay. Foi a minha vigarice. Eu falei tudo que eu sempre tive vontade de falar pra cliente sem noção. Mas que a gente não pode, né? Porque a gente tem que ficar mantendo aqui a postura. Mas nesse vídeo eu coloquei. E ainda fiz uma mistura de cliente sem noção com atendente sem paciência. Olha só que match. Perfeito. Assim, tudo é uma palavra muito forte. Eu coloquei acho que nem 10% das coisas que a gente ouve aqui que eu gostaria. Nossa, tem muita coisa que a gente ouve. Mas, gente, preciso ver como é que vai ficar o resultado disso. Porque mesmo acordando cedo hoje, 5 horas da manhã, vindo gravar cedo... Nossa, muita barulheira de carro. Nossa, mãe. E não tem o que eu fazer, por mais que eu corte, às vezes aparece no vídeo, gente. Só quero ver. Acho que a luz aqui de fora é um pouco melhor pra mostrar pra vocês. Gente, vocês não têm noção o quanto essa saia é pesada. Eu tô apaixonada. Ele ainda veio, quer ver, ó, com um acessório que eu fui ver lá depois da menina, da foto. Eu acho que esse aqui vem aqui, ó. E, gente, olha que amor. Ele vem a tesourinha, uma lupa. E uma lupa, tipo, da época... Eu estou apaixonada. Estou apaixonada. É claro que chegou, a primeira coisa que fui fazer foi diminuir, porque eu comprei um tamanho bem grande. Mas estou apaixonada. Uma curiosidade pra quem tem comércio em casa. A gente tá sempre comendo coisa vencida. Por exemplo, esses ovos que eles ficam assim, ó, com um quebradinho, tá vendo? Que daí o cliente não quer levar, a gente traz tudo pra casa e come. Não, esse aqui não tá vencido, no caso, ele só tá quebradinho. Mas esses aqui, por exemplo, o queijo que eu tô... Esse queijo aqui, gente, eu já tô comendo faz um mês. Ele tá vencido já faz um mês, mas ele tá bom. E assim a gente vai comendo. Tem um panetone... Ah, não, já foi. Comemos ontem. Também já estava vencido. E assim a gente vai testando a nossa saúde. A gente fica de olho na validade. Venceu, não vendeu, a gente traz pra casa e dá um jeito. Então, gente, olha só o que eu encontrei no lixo. Não, só quem já mandou fazer quadro sabe o quanto moldura é caro. Só esse negócio aqui, ó, que se chama passepartout, que é esse espaçamento branco, isso aqui já acrescenta mais uns 100 reais. Uma moldura dessa ia ser uns 250, mais ou menos. Aí eu vou reformar, né? Porque eu não gosto assim, um preto. Eu prefiro um douradinho, um marronzinho. E vou colocar aqui em casa. Nossa,
Mais uma coisa pra incluir no tempo que eu nem tenho. Você quer saber se a gente vende ovo? Eu acho que não. Eu acho que a gente tá em falta com os ovos. Qual que é o preço? Menino, não sei. Olha só. Seria bom, né? Se além de se colocarem ovo aqui, também colocassem preço, porque tá tão difícil, né? Quando eu fui atrás dessa roupa, obviamente eu vou gravar o vídeo pra vocês, mas o intuito foi realmente pensar num look que eu pudesse adaptar pra outras coisas no meu dia a dia, tanto a blusa quanto a saia. Pra mim não faz sentido eu ter um guarda-roupa onde eu tenho roupa extremamente específica, elas precisam ter várias combinações. Até porque eu já dei muitas dicas aqui, né, de como você ter um guarda-roupa funcional, então eu também queria seguir, por mais que fosse uma roupa de época, eu queria adaptar pro meu dia a dia. Exceto o jaleco de médico, né? Que daí também não tem como adaptar, né? Mas também aquele lá paguei R$30, gente. E assim, ele já se pagou, porque 90% dos vídeos eu tô vestida de jaleco. Então tudo bem, é como se fosse meu uniforme do meu trabalho, né? Então tá tudo certo, né? Uma coisa que eu não entendo, isso aqui. Pra quê? Uma vez eu vi uma moça de vitrine fazendo propaganda, dizendo que é pra proteger a mão. Eu queria saber... É assim, proteger do que exatamente? Porque os dedos, que é onde sente mais frio, continua sentindo frio. E aqui, ó, se for pós dos calos, os calos continuam tudo fora. Então, assim, era muito mais bonito dizer que é por causa de um estilo, né? Outra coisa que eu não entendo. Manguito de corrida. Essa aqui é a foto. Dizem que é pra proteger do frio. Mas aí pra proteger do frio não é só usar uma luzinha assim? Ou é marketing, né? Vamos falar bem a verdade? Ô, galera da corrida? Eu emagreci quase 8 quilos nos últimos 3 meses, né? Mas o que eu vim falar aqui não é nem sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre como foi esse processo, eu posso vir falar. Posso dizer que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, assim, top. Não, tá no top, coisas mais difíceis. Mas aí o que aconteceu? Segundo eu e meu nutricionista, ChatGPT, a meta ia ser essa meta, né, que eu queria atingir, ia ser em dezembro. Acabou que conseguimos antes, em outubro, né? Quando eu vi que semana passada a gente tinha chego na meta, eu falei, vai ter comemoração. E eu queria compartilhar com vocês a minha orgia alimentar desse final de semana. Vem comigo. Foi um lugar que tinha uns cookies sensacionais, gente, que quando a mulher esquentou... Sabe quando você pega, o cookie chega a desmanchar na mão e os dedos virados de gordura, assim, que chega a derreter de tanta manteiga que tinha? Nossa! Que delícia. Ainda nesse mesmo lugar eu comi uma barra de pistache inteira, que foi a melhor barra de chocolate de pistache que eu já comi na minha vida. E eu não tirei foto de nada, gente, porque eu só aproveitei mesmo, né? E ainda, pra mim, que foi assim, pra mim a maior surpresa da minha vida pra mim mesmo. Já fazia acho que quase 10 anos, gente, que eu não comia cachorro quente, nem nesses saladas assim de rua. Pois eu comi num lugar que meu marido sempre vai lá, que o cheiro era muito bom. Eu falei, não, eu preciso experimentar aquilo lá, porque valeu também. Olha, meu Deus do céu. Gente, eu comi pipoteca. Também, acho que a última vez que eu comi, eu era adolescente, eu comi pipoteca. Comi torrone também, que fazia não sei quanto tempo que eu não comia. E eu sou uma pessoa, assim, que das 6, 7 horas da noite, gente, eu já tô na minha caminha, deitadinha, meu pijaminha, prontinha pra dormir. Faço todo aquele ciclo do sono que é importante. Pois nesse dia que o açúcar foi lá pra cima, gente, sábado à noite, eu tava assim, era 7 horas da noite, eu tava assim, ó, bora, vamos fazer um treino, uma energia, gente, eu parecia uma criança, assim, ó, sabe, eu com aquela sensação, assim, gente, eu não tô com fome, cara, eu tô com energia, vamos, bora, eu tava assim, entendeu, de tanta comida que tinha dentro dessa barriguinha, ela não entendeu nada, ela falou assim, meu Deus do céu, a gente tava aqui numa miséria, de repente você me vem, assim, com essa explosão de felicidade. O que foi que aconteceu? Gente, a história é longa. Em uma história não tem como falar, porque o processo de emagrecimento é assim, é uma montanha russa. Então,
eu vou pedir pra você esperar chegar em casa, ficar bem aconchegadinha, assim, pra gente ter a nossa conversinha de amiga. Pra você ouvir todos os detalhes, porque vai ter coisa pra falar. Antes de tudo, gente, eu quero que vocês saibam que já faz muitos anos que eu já tenho hábitos bons, então meu sono é regulado, eu sempre tomei muita água, eu sempre como fruta, me alimento bem, eu não tenho problemas em comer coisas saudáveis. O meu problema sempre foram quantidades, eu sempre comi bastante, eu acho que minha dieta normal pra mim manter, que eu fiquei anos, era de umas 2.500 mais ou menos. Eu comia mais que meu marido, pra vocês terem uma ideia. Quando eu estava lá no CrossFit, no box, quando eu não tinha academia aqui em casa, gente, o meu objetivo era performance. Era sempre dar o meu melhor, meus 200%. Tanto é que eu tive um progresso até rápido dentro do CrossFit, né? Dentro das minhas limitações. E meu intuito era esse, era todos os dias eu dar 200%. Fica muito difícil você ficar em déficit calórico e treinar muito pesado ou em alto rendimento, né? Que era mais ou menos o que eu tentava fazer. Não é que não dá, mas é sofrer mais, entendeu? Porque teu rendimento ele vai cair, eu sabia disso, né? Então não dava eu querer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria ter um alto rendimento, dar tudo de mim lá e ao mesmo tempo comer menos. E daí quando a gente montou um box aqui em casa, que eu passei a fazer os próprios treinos aqui em casa, né? Eu não tava mais tão competitiva e eu comecei a pensar em mudar um pouco essa estratégia. E se eu tentasse talvez um déficit calórico, nem que meu rendimento no treino diminuísse por um curto período de tempo, né? Mas depois voltasse, quem sabe? Aí foi num dia completamente aleatório, sei lá, numa quarta-feira. Eu fazia 4 refeições no meu dia e eu falei assim, quer saber? Eu vou pular essa última refeição. Aí beleza, vim dormir com fome. Aí passou 2 dias, falei, acho que vou tentar fazer isso de novo, de tirar a 4ª refeição. Aí vim. Aí eu sei que passou ali uns 7 dias que eu vi que eu consegui, porque eu não me achava capaz nem disso. Todos os dias a gente indo dormir com fome. Eu falei, acho que vou começar a fazer isso mais vezes, né? Acho que tá dando certo. E fui fazendo o primeiro mês, gente. Desse jeito, não contabilizei caloria, eu só fui eliminando a última refeição. Primeiro mês. A sensação de dormir com fome era de que alguém tinha dado um soco no meu estômago. Era um buraco, aquilo doía, era uma fome muito, muito grande. Mesmo sabendo que eu não estava fazendo nada exagerado, gente. Já tinha feito ali um déficit de 400 a 500 calorias, mas aquilo pro meu corpo era muito, porque ele passou anos acostumado só com uma quantidade calórica. E de repente eu tiro assim, né? Então ele ficou louco. Porém, muito resultado. Primeiro mês, como foi um estímulo novo pro meu corpo, nossa, eu tive muito resultado. Aí eu comecei a me empolgar a colocar metas. Chegou o segundo mês, comecei a estabelecer uma meta um pouquinho a mais. Então eu comecei a estabelecer 1.600 calorias. E mesmo quando eu fazia uma refeição livre, eu ia até no máximo 2.000. O que eu pensei? Falei, nossa, tô fazendo um negócio a mais, vou ter mais resultado. Eis que o segundo mês de dieta foi o pior de todos. Foi um mês muito desanimador. Por quê? Meu rendimento no treino, assim, decaiu demais. Eu não diminui minhas cargas, só que a minha recuperação muscular tava péssima. Então, eu parecia uma iniciante. Eu nunca parei de treinar, tá? Enquanto tava de dieta, eu nunca parei. Só que a forma como o meu corpo correspondia parecia de uma pessoa iniciante. Então, eu fazia um treino, gente, não importasse o que fosse. Eu ficava mais de 3 dias pra me recuperar de tanta dor muscular. Tinha dias que dava meio-dia, eu tava, assim, no cansaço muito extremo. Eu não sou de me pesar, então eu via por medidas, né, com a fita métrica. Passou o mês todo, né, do segundo mês, que não tinha mudado absolutamente nada nas medidas. Eu fiquei muito desanimada. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eis que uma sexta-feira, eu nunca me esqueci desse dia, gente. Tinha pizza em casa e copo da felicidade na geladeira. E nesse dia que eu tava muito desanimada, assim. E eu lembro que eu acordei de madrugada, aquele dia com fome, e eu falei assim, eu vou comer. Quer saber? Já faz um mês que eu não faço nenhuma refeição livre e tô aqui estagnada, então eu vou comer. Dane-se! Comi, gente, acho que 7 fatias de pizzas e o copo da felicidade todo. Quando eu terminei de comer, fui dormir. Aí eu pensei, nossa, amanhã eu vou estar com a culpa, assim, estampada na minha cara. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu já tava com medo. Estraguei meu processo. Estraguei o que já tava estagnado. Pois bem, levantei no outro dia, fui fazer meu treino. Primeira coisa, rendimento no treino foi assim, a 1000. Uma coisa assim que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu falei, caraca, veio aquela energia do pós-treino que normalmente a gente tem, que eu não tava mais sentindo. Veio, comecei a fazer um monte de coisa aqui em casa com uma energia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Parece que eu tomei um antidepressivo. Vocês acreditam que eu fui tomar banho? Lavei o cabelo e eu pensei, gente, que vontade de treinar de novo. Eu saí do banho com o cabelo molhado e fui treinar de novo naquele dia de tanta energia que eu tava. Depressiva, eu cheguei pro meu marido e falei, gente, eu tô com contentamento. Que normalmente os nutricionistas falam quando você faz uma refeição livre, que você não deve se pesar ou tirar suas medidas quando você faz, porque tem o sódio, tem o carboidrato, tudo isso incha e não vai trazer um resultado correto.
O que eu fiz depois dessa refeição que eu fiz? Fui lá e fui tirar minhas medidas. Pasmem, lembra que eu falei que eu tava estagnada? Pois naquele dia que eu tirei minhas medidas, elas diminuíram. Eu não entendi nada do que tinha acontecido. E naquela semana, quando eu voltei pra dieta normal, de novo, comecei a ter resultado. Aí eu entendi que eu realmente precisava. Meu corpo precisava ter uma refeição livre, com mais frequência, para o metabolismo não desacelerar. E daí chegou no 3º mês, que daí foi o mês que eu consegui entrar no meu objetivo. Eu fui dormir muito cedo ontem, eu acabei acordando de madrugada sem sono. Aí enquanto eu faço meu pão, eu falei, por que não tingir uma roupa? Porque eu tinha uma saia de linho que ela acabou manchando. Eu comprei uma outra e fiquei com essa aqui, fiquei nisso. O que eu faço com ela? Porque ela é uma saia bonita. Então eu falei, que tal tingir? Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente, que o negócio fica fervendo aqui uns 40 minutos. Eu acho que eu mirei no caramelo, eu acertei tipo num tom de vômito, uma diarreia de criança. Vocês não acharam? Vamos ver. Vamos confiar no processo? Não sei, nunca atingi com essa cor. Agora este aqui que foi barato, gente. R$29 um creme de pistache. Gente, me surpreendeu demais. Que gostoso. Você só tem que mexer ele bem, porque em cima ele fica um óleo. Sabe quando você compra pasta de amendoim que acontece isso? Aconteceu isso aqui. Não é extremamente doce, tem aquele salgadinho do pistache. Nossa, amei. Agora esse, eu não ia comprar porque olha a cor que tá isso aqui, com cara de artificial. Só que eu vi um review de uma menina no TikTok falando que não tem gosto de artificial. Eu falei, então tá bom, vamos experimentar. Gente, ele é assim, ó. Só sentir gosto de panetone. Eu vou pegar um assim, ó, só ele puro pra ver. Tem gosto de nada, tem gosto de doce. Pegando só o recheio. Uma pasta doce. Mas é gostoso, porque o panetone, o gosto de panetone é muito bom. Mas é só o gosto do panetone que você vai sentir com uma cremosidade. O que não é totalmente ruim, porque eu prefiro sentir esse gosto do que aquele gosto mentolado, que quando eles usam aquele pistache artificial, que daí fica tenebroso. Então assim, valeu a pena, porque o panetone da Balduco é gostoso. Só não tem gosto de pistache. Vamos começar com este. É sabor pistache, então assim, né? Uma cor bem suavezinha. Ó. Gostei. Não tem gosto de pistache artificial. E é bem suave. Combinou com o iogurte. Nossa, muito bom. E Marina, que chroma key bem feito. Se alguém falar isso depois da trabalheira que a gente deu pra fazer este cenário, gente, olha isso. Tô adorando as cores. Mais um vídeo que eu acabei de gravar do século passado. Gente, olha isso. Eu nasci pra ser dessa época, não? Uma dica para quem for fazer isso aqui na parede. Eu fiz um teste aqui com um fundo branco e uma cor mais intensa em cima, eu achei que não ornou tão bem. Esse aqui foi o melhor de todos. O que eu fiz? Tem o verde no fundo, e o que eu fiz para chegar nessa tonalidade de begezinho? Eu peguei a tinta verde que eu já tinha da parede, misturei um pouquinho na tinta branca e coloquei um pouquinho de caramelo. Então é bom que tanto o fundo quanto a cor do molde ali, que se você for fazer, eles sejam cores da mesma família. Eu acho que fica uma nuance muito mais bonita, entendeu? Então se for, sei lá, um fundo marrom, faça a parte aqui desse desenho com um begezinho, um caramelo, sabe, cores que se ornam, do que talvez um contraste muito. Estou mexendo com pintura, mas, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu vou atingir de novo aquela saia. Gente, não ficou legal não. Parece que eu passei o negócio aqui no chão, limpei e ele ficou assim, ó, pronto pra ir pra máquina de barro. Aí eu falei, não, eu vou dar mais uma chance e vou tingir agora de novo.
aqui que ela não tá bem, né? Aí ela comeu alguma coisa que fez mal e ela tá vomitando. Aí eu tava deitada na cama. Gente, ela vomitou do meu lado, embaixo de mim, em tudo. Não tinha como eu ficar na cama. Eu falei, vou estender um colchão aqui fora. Aí ela fica lá na cama que tá molhada, depois eu dou um jeito. Pois ela veio atrás de mim e veio vomitar aqui do meu lado de novo. Oh, meu Deus, o bichinho sofrido que tá. Também, né? Gente, não é a primeira vez que essa cachorra tem mania de lamber parede, comer tudo que é coisa. Tá medicada antes que o povo vai. Ai, você tá reclamando e não deu remédio pra menina. Ela tá remediada, gente. Eu tenho que esperar fazer efeito.